Meu nome é Emily. Tenho 30 anos e durante muito tempo acreditei que a pior dor do mundo era perder alguém que você ama. Eu estava errada. A pior dor é continuar viva enquanto sua própria família faz de tudo para destruir você. Se hoje eu consigo contar esta história, é porque sobrevivi ao que minha mãe e meu irmão fizeram comigo. Mas eles jamais imaginaram como essa história terminaria. Quando meu pai morreu, eu tinha apenas 17 anos. Ele era a única pessoa que realmente acreditava em mim. Antes de partir, sempre dizia que eu era inteligente, forte e que um dia conquistaria tudo o que sonhava. Depois do funeral, aquelas palavras desapareceram junto com ele. Minha mãe mudou completamente. Toda essa atenção, carinho e dinheiro da casa passaram a ser destinados ao meu irmão mais velho, Daniel. Eu deixei de ser filha e passei a ser apenas alguém que servia para limpar, cozinhar e obedecer. Enquanto Daniel ganhava roupas novas, saía com os amigos e recebia elogios, eu acordava antes do sol nascer para cuidar da casa inteira. Depois ia para a escola e trabalhava meio período para ajudar nas despesas. No fim do mês, entregava cada centavo do meu salário para minha mãe. Mesmo assim, ela dizia que eu era inútil e que nunca conseguiria ser alguém na vida. Eu fazia de tudo para agradá-la. Tirava boas notas, trabalhava sem reclamar e nunca respondia às humilhações. Ainda assim, nada era suficiente. Cada tentativa de receber um pouco de carinho terminava com novas críticas. Aos poucos, comecei a acreditar que talvez o problema realmente fosse eu. Poucos meses depois, descobri algo que destruiu o resto da minha esperança. Meu pai havia deixado uma poupança para que eu pudesse estudar na universidade. Quando fui ao banco, descobri que a conta estava vazia. Minha mãe retirou todo o dinheiro sem me avisar. Ao perguntar o motivo, ela respondeu friamente que Daniel precisava mais daquela quantia e que investir em mim seria um desperdício. Naquele instante, senti que havia perdido minha família para sempre. Mas eu ainda não sabia que a maior traição da minha vida aconteceria poucos dias depois, mudando completamente o meu destino. Na semana seguinte, descobri que minha mãe e Daniel tinham um plano muito maior do que simplesmente tirar o dinheiro da minha faculdade. Certa noite, ouvi os dois conversando na cozinha. Eles não sabiam que eu estava voltando do trabalho. Fiquei parada atrás da porta quando escutei minha mãe dizer: "Quanto antes ela sair desta casa, melhor. Tudo ficará para você." Daniel respondeu rindo: "Ela nunca vai conseguir provar nada." Naquele momento, senti meu corpo inteiro tremer. No dia seguinte, minha mãe colocou uma mala velha na sala e disse que eu tinha apenas algumas horas para ir embora. Segundo ela, eu era um peso financeiro e não fazia mais parte daquela família. Tentei conversar. Lembrei de tudo o que havia feito por eles. Das noites sem dormir trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Mas nenhuma palavra mudou a decisão dela. Antes de sair, olhei para as fotografias da nossa família na parede. Em nenhuma delas eu conseguia reconhecer aquela mulher como minha mãe. Saí de casa com poucas roupas, $50 no bolso e um coração completamente destruído. Passei as primeiras noites dormindo em um abrigo para mulheres. Chorava em silêncio para que ninguém percebesse o quanto eu estava quebrada por dentro. Mesmo assim, tomei uma decisão. Eu não permitiria que aquela dor definisse o resto da minha vida. Consegui um emprego como atendente durante o dia e, à noite, fazia cursos gratuitos de administração e finanças. Dormia poucas horas. Economizava cada centavo e recusava qualquer desculpa para desistir. Os anos passaram. Enquanto minha mãe e Daniel acreditavam que eu tinha fracassado, minha vida começou a mudar lentamente. Recebi uma promoção, depois outra. Fui contratada por uma grande empresa e, alguns anos depois, aceitei o convite para trabalhar em uma startup promissora. Quando a empresa foi vendida, recebi ações que mudaram completamente minha situação financeira. Pela primeira vez, eu tinha estabilidade, uma casa confortável e a vida que meu pai sempre sonhou para mim. Mas nunca procurei minha família. Não por ódio, porque finalmente havia aprendido a viver sem eles. Então, numa manhã de segunda-feira, meu celular tocou com um número desconhecido. Quando atendi, ouvi uma voz que não escutava havia mais de 10 anos. Era minha mãe. Ela chorava desesperadamente. Disse que Daniel estava afundado em dívidas, que eles perderiam a casa e que só eu poderia salvá-los. Ela terminou a ligação dizendo uma frase que jamais pensei ouvir. "Por favor, precisamos da sua ajuda." Naquele instante respirei fundo. Eles acreditavam que eu ainda era a mesma garota que haviam expulsado de casa, mas estavam prestes a descobrir que eu tinha preparado uma resposta que mudaria a vida de todos para sempre. Fiquei alguns segundos em silêncio depois que desliguei o telefone. Durante anos imaginei como seria aquele momento. Pensei que sentiria raiva, vontade de gritar ou de fazer minha mãe sofrer da mesma forma que ela me fez sofrer. Mas não senti nada disso. Senti paz. Pela primeira vez,
Percebi que eu não precisava da aprovação deles para ser feliz. Mesmo assim, aceitei encontrá-los. Marcamos em um café no centro da cidade. Cheguei alguns minutos antes. Quando minha mãe e Daniel entraram, quase não os reconheci. Eles pareciam cansados, abatidos e completamente diferentes das pessoas que me expulsaram de casa. Minha mãe começou a chorar assim que me viu. Filha, nós cometemos muitos erros. Daniel manteve a cabeça baixa. Mas eu conhecia aqueles olhares. Eles não estavam ali porque sentiram minha falta. Estavam ali porque precisavam de dinheiro. Minha mãe explicou que Daniel havia feito investimentos irresponsáveis, acumulado empréstimos e colocado a própria casa como garantia. Agora, o banco daria início ao processo de execução, e eles perderiam tudo. Ela segurou minha mão e disse: "Você é a única pessoa que pode nos salvar." Olhei para ela por alguns segundos. Depois perguntei apenas uma coisa: "Quando vocês me expulsaram de casa, alguém tentou me salvar?" O silêncio respondeu por eles. Então tirei uma pasta da bolsa e coloquei sobre a mesa. Minha mãe abriu rapidamente, acreditando que encontraria um cheque. Mas dentro dela, havia apenas cópias de documentos antigos. A retirada da poupança que meu pai havia deixado para mim, os comprovantes dos depósitos do meu salário durante anos, e uma carta escrita pelo meu pai poucos meses antes de morrer. Na carta ele dizia que aquele dinheiro era exclusivamente para garantir meu futuro e que esperava que ninguém tocasse nele. Minha mãe ficou completamente pálida. Ela percebeu que eu conhecia toda a verdade. Fechei a pasta lentamente e disse com calma: "Passei anos esperando um pedido de desculpas sincero. Mas vocês só apareceram quando perderam tudo." Levantei da cadeira e deixei um único cartão de visita sobre a mesa. Era o contato do meu advogado. Se quiserem conversar sobre o que fizeram com a herança que meu pai deixou para mim, falem com ele. Saí sem olhar para trás. Pela primeira vez, quem ficou chorando naquela mesa não fui eu. E alguns dias depois, eles descobriram que aquela reunião nunca foi para decidir se eu iria ajudá-los. Ela foi apenas o começo da maior consequência que minhas escolhas trariam para a vida deles. 3 dias depois, meu advogado entrou oficialmente com uma ação para recuperar o dinheiro que meu pai havia deixado para mim. Não era apenas pelo valor, era pela verdade. Durante anos, carreguei a culpa que nunca foi minha. Agora, finalmente, os fatos falariam por mim. Algumas semanas depois, fomos chamados para uma audiência de conciliação. Minha mãe chegou abatida. Daniel evitava olhar nos meus olhos. Pela primeira vez, ninguém tentou me humilhar. As provas eram claras. Os documentos bancários confirmavam que o dinheiro destinado aos meus estudos havia sido retirado sem a minha autorização. Meu advogado apresentou também os comprovantes de todos os salários que entreguei à minha mãe durante anos. O silêncio tomou conta da sala. Minha mãe começou a chorar. "Emily, por favor, perdoe a gente. Eu faria qualquer coisa para voltar no tempo." Olhei para ela por alguns segundos. Durante muito tempo esperei ouvir aquelas palavras, mas quando finalmente chegaram, já não tinham o poder de apagar o passado. Respondi com calma: "Eu já perdoei vocês, mas perdão não apaga consequências." Meses depois, o processo terminou com um acordo determinado pela justiça. Parte do patrimônio da família precisou ser usada para reparar os danos que haviam causado. Não fiquei rica por causa daquele dinheiro. Na verdade, eu já havia construído minha própria vida muito antes da sentença. Usei cada centavo recuperado para criar uma fundação de bolsas de estudo em homenagem ao meu pai. Meu objetivo era ajudar jovens que, assim como eu, tiveram seus sonhos destruídos por pessoas que deveriam protegê-los. No dia da inauguração, olhei para a placa com o nome dele e senti que, finalmente, havia cumprido a promessa que fiz anos atrás, quando saí de casa com apenas uma mochila nas costas. Nunca busquei vingança para destruir minha mãe ou meu irmão. Minha verdadeira vingança foi provar que eles estavam errados. Eles disseram que eu nunca seria ninguém. Hoje, centenas de jovens estudam graças ao legado que construí. Enquanto eles perderam tudo por causa das próprias escolhas, eu encontrei paz, respeito e uma família formada por pessoas que me amam de verdade. Se existe uma lição em toda essa história, é esta. As pessoas podem tirar seu dinheiro, sua casa e até seus sonhos por algum tempo, mas ninguém pode impedir alguém determinado de recomeçar. Meu nome é Emily, e a filha que um dia foi chamada de fracasso se tornou a prova viva de que a maior vitória não é a vingança. É viver uma vida tão extraordinária que o próprio sucesso responde por tudo o que você nunca precisou dizer.